que no monte Sinai orientastes a Moisés. Ó, vinde Deus com braço estendido. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. José era justo. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, você também que ouvirá esta homilia através do nosso canal no YouTube. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro, nós estamos vivendo desde ontem esta preparação próxima para o Natal de Jesus. Quem passou desde ontem aqui pela Igreja Matriz já viu o início dos sinais desse Natal que se aproxima, o presépio diante do altar. À medida que a liturgia avança, a catequese dos sinais visíveis também vai avançando. E hoje, vivendo esta preparação próxima para o Santo Natal do Senhor, nós somos presenteados com esta antífona do Ó, da qual nós falamos ontem, que nós vamos ouvindo uma a cada dia. E hoje a antífona do Ó é justamente essa: Ó Adonai, ó guia de Israel, que no monte Sinai orientastes a Moisés, vinde redimir-nos com braço estendido. Meu irmão e minha irmã, Deus jamais abandonou o seu povo. Deus jamais deixou que o seu povo ficasse jogado à mercê da triste sorte do pecado. Deus, no excesso do seu amor, no excesso da sua misericórdia, no excesso da sua bondade sem limites, foi e segue até hoje nos conduzindo com carinho, nos corrigindo quando necessário, como um pai que deseja o melhor para os seus filhos. E assim como um pai deseja o melhor para os seus filhos,
Deus, que é o Pai Santíssimo e Eterno, deseja para nós o maior de todos os bens, que é justamente a nossa salvação. E Deus, que é imenso em grandeza, infinito em majestade, transbordante em misericórdia, Deus é também excelso na sua humildade. E a humildade de Deus se revela ao longo da história da salvação de tantas maneiras. Hoje eu gostaria de falar de uma delas. A humildade de Deus que pede a ajuda, a colaboração do ser humano que Ele criou. Basta olharmos toda a Sagrada Escritura. Deus poderia ter feito tudo sozinho. Ele foi capaz de criar tudo do nada. Poderia também ter libertado sozinho o povo de Israel, poderia ter falado diretamente com o povo, não precisaria dos profetas, e assim por diante. Mas Deus deseja colocar o ser humano que Ele criou para trabalhar com Ele pela obra da salvação da humanidade. Na antífona do Ó de hoje que nós ouvimos, nós vemos a figura de Moisés, amigo de Deus, com quem Deus falava face a face. Moisés foi o instrumento de Deus para libertar o seu povo do pesado jugo da escravidão do Egito. Moisés foi o instrumento de Deus para constituir o seu povo ao redor da lei dos 10 mandamentos. Moisés foi escolhido por Deus para conduzir o povo no caminho da terra prometida. Deus infinito conduz o povo pelo deserto através da fragilidade de Moisés. Vejam se isso não é prova imensa de humildade da parte de Deus. E no Evangelho não é diferente. Deus vai lá e chama São José, que é definido no Evangelho com esse título maravilhoso: José era justo. Na Sagrada Escritura, a palavra justo é sinônimo de santo. Então a primeira coisa que se diz sobre São José é que de fato São José é um homem santo. Um homem santo, mas é homem. E nós homens precisamos de tempo para assimilar as coisas. Porém, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da dúvida, a santidade de São José se revela magnânima, quando ele, não sabendo explicar o mistério da gravidez de Maria por obra do Espírito Santo, ele também não se coloca a difamar e a acusar a sua esposa. A santidade de São José se revela justamente nisso. São José, não tendo como explicar, ele também não se põe a difamar. Pelo contrário, toma uma decisão justa, uma decisão santa: abandonar Maria em segredo. Vocês poderiam me perguntar: mas padre, aonde que abandonar Maria grávida em segredo é um sinal de santidade? Pois bem, segundo a lei dos judeus, se São José dissesse: esta criança não é minha, Nossa Senhora seria apedrejada até a morte, com Jesus dentro dela. São José então decide o quê? Segundo a lei dos judeus, se o homem engravidasse a mulher e ele fugisse e a abandonasse, ele passaria como o errado, o maldito, o mal falado, mas a vida da mulher e da criança seriam salvas. Percebem? A santidade de São José também se revela quando ele aceita perder a sua fama para salvar a honra e a vida de Maria e de Jesus dentro dela. E José, sendo justo, sendo santo,
pensando em salvar. Vejam que bonito, o mesmo desejo de Deus em salvar a humanidade é o desejo de São José de salvar a vida de Maria e de Jesus. Nesse casamento entre a vontade de Deus e a pureza e a santidade de São José, acontece esse milagre. Deus confirma a São José através do anjo e diz: não tenhas medo, assuma a mãe e o menino, porque realmente isto é obra de Deus. E aí nós vemos o grande sacrifício que São José oferece a Deus, que é o sacrifício da obediência. E talvez nos nossos dias este sacrifício da obediência seja o mais difícil e ao mesmo tempo o mais necessário para a nossa santificação. É muito fácil muitas vezes fazer o sacrifício de deixar de comer ou beber alguma coisa, uma penitência corporal, mas abrir mão da nossa vontade egoísta para aceitar a vontade e o querer de Deus, isso é mais difícil. Já o próprio Jesus disse a Santa Faustina Kowalska que o demônio seria capaz de calçar a sandália da humildade, mas nunca usaria a capa da obediência. São José, homem justo, obedece ao querer de Deus, e basta olharmos a vida, o destino, a missão e a honra de São José. Quem obedece a Deus receberá nesta e na outra vida a coroa da glória. Vocês poderiam me perguntar, mas coroa da glória? Qual que São José recebeu uma vida cercada de sofrimentos? Pense bem, vocês acham pouca glória alguém ter a honra de segurar nos braços o Filho do Pai Eterno? Vocês acham pouca honra e pouca glória ter como esposa a Imaculada Virgem Maria? E que glória hoje São José recebe no céu, ao ser o patrono universal da Santa Igreja, patrono das famílias, das vocações, o terror dos demônios, a luz dos patriarcas, padroeiro da boa morte, espelho das virtudes domésticas. Nós temos, meus irmãos e irmãs, que aprender muito de São José e pedir que ele nos alcance a graça também de termos um coração santo e obediente ao querer de Deus, que também continua chamando hoje vocês e eu como colaboradores na obra da redenção. Que Nossa Senhora e o glorioso Patriarca São José nos alcance esta graça de, na santidade, na humildade, na obediência do dia a dia, sermos de fato colaboradores de Deus na obra da salvação desse mundo. E para isso não precisa fazer grandes homilias nem grandes discursos. De São José nós não temos registrada sequer uma palavra que saiu da sua boca no Evangelho. Mas a vida de São José é tão silenciosa que é capaz de destruir as palavras vazias desse mundo. Aprendamos dele, aprendamos deste homem verdadeiramente justo a viver uma vida que agrade a Deus e que busque a salvação dos irmãos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.